Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro, sexta-feira, 12 de janeiro. Tô aqui novamente para a gente poder trocar uma ideia a respeito do ataque e da defesa do Botafogo. Mais especificamente, fazendo um comparativo, a confiança que a gente sente no nosso setor ofensivo versus a desconfiança que a gente tem no nosso setor defensivo, mesmo com as últimas movimentações do mercado. Talvez até principalmente por conta disso. Só que antes de mais nada, Fogão, peço por gentileza para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Sua participação é sempre muito importante. Quando você deixa o like, mais torcedores passam a conhecer o nosso trabalho. E quando você se inscreve, você nos ajuda a alcançar a marca dos 38 mil inscritos. E essa é uma marca, claro, muito importante aqui na história do canal. Então, conto com a sua colaboração, beleza? Sempre destacando a nossa programação, vídeo 8 da manhã, resenha 1 da tarde, outro vídeo às 18 horas e eventualmente, dependendo do dia, mais especificamente terça, quinta e domingo, resenha também às 10 da noite. Programação aqui no Fala Fogão nessa temporada recheada, muito bacana mesmo, então contribua aqui com o nosso trabalho que você vai ajudar pra caramba. Dito isso, passado esse recado, vamos em frente, claro. Quero trocar uma ideia com você sobre ataque versus defesa. Nesse exato momento, quando a gente olha para o nosso setor ofensivo, o que a gente tem? Na ponta direita, você tem o Savarino, o Júnior Santos e o Segovinha. Estou colocando já na ordem que eu acredito vai ter a tal da hierarquia. Savarino chega para ser titular, pelo menos no papel. Tem tudo para ser titular ali da posição e tal. Júnior Santos, o reserva imediato, e o Segovinha correndo por fora. Essa é a grande verdade. Pelo menos por enquanto. Ao longo do ano, tudo pode ser modificado. Na ponta esquerda, você tem o Vitor Sá, que para mim segue sendo titular da ponta esquerda do Botafogo. O Jefinho, como reserva imediato. E o Diego Hernandes, que vai ter que buscar o seu lugar ao sol. Diego Hernandes, inclusive, que já fez a ponta esquerda, a ponta direita, e, sinceramente, poderia realmente ser testado como um cara ali para revezar com o Eduardo, por que não? É uma possibilidade, ué. Carioca tá aí para isso, testa, vê se o garoto se adapta. O máximo que vai acontecer é não dar certo. E aí você volta com ele para a ponta. Não sei se o Thiago Nunes vai fazer isso, mas seria de bom tom. Pelo menos experimentar, sabe? Na posição do Eduardo, por hora, a gente só tem o Eduardo. Não vou considerar aqui o Raí e o Jacob Montes. Vamos falar a verdade. São apostas. O Raí talvez consiga fazer alguma coisa. O Jacob Montes não dá nem pra gente contar. Nunca é utilizado e mesmo assim, né? É da seleção da Nicarágua. Pô, dane-se. A verdade é essa. Não tem aquele talento que você possa chegar e falar, olha, esse aqui é o cara que vai substituir o Eduardo. Não é o caso, definitivamente. No ataque, a gente tem o Tiquinho Soares, mais os 3 garotos, Matheus, Janderson e o Valentim. Quando a gente olha para esse setor ofensivo, apesar da gente saber que tem lacunas, eu sinto confiança. Eu sinto confiança porque esse setor ofensivo, sem as novas contratações, especialmente me referindo aqui, claro, ao Jefinho e também ao Savarino, já foi um setor capaz de fazer 3 gols no Palmeiras, 3 gols no Grêmio, 3 gols no Internacional, fora outras partidas aqui que eu poderia destacar, mas você já sabe. Então é um setor ofensivo que tem capacidade para dificultar a vida dos adversários. É claro que a gente espera que seja reforçado. As pontas já foram, mas a gente precisa do cara para revezar com o Eduardo. E seria muito bom, muito positivo, que a diretoria do Botafogo enxergasse a necessidade de ter um outro centroavante. Empresta 2 dos 3 jovens, permanece com 1 e contrata um outro cara de 27 a 30 anos de idade para a gente poder ter um pouco mais de peso e casca lá no nosso comando de ataque. Porque na ausência do Tiquinho pode complicar, essa é a grande verdade. Então a gente precisaria nesse momento de 2 contratações. Eduardo, Tiquinho, nessas posições. Quando a gente olha
para o setor defensivo com tudo, aí a coisa muda muito de figura. O que gera preocupação no torcedor botafoguense, porque afinal, no ano passado, se no primeiro turno a gente tinha plena confiança no nosso sistema defensivo, especialmente porque quando a zaga, a defesa de modo geral, para não focar só nos zagueiros, não conseguiam cortar uma jogada, a gente sabia que o PR pegava até pensamento. Mas a verdade é a seguinte: talvez, pela empolgação do momento, a gente não tivesse dado a devida importância. Isso pode de fato ter acontecido e acredito tenha acontecido. Mas quando a gente olha os números e percebe que o Lucas Perry, ele chegou a ter evitado 13 gols que o Botafogo poderia ter sofrido, estava na nossa cara de que o sistema defensivo do Botafogo não era tão eficaz da maneira como a gente achava. Por mais que o PR esteja lá, estivesse, melhor dizendo, para fazer as defesas, as intervenções, a gente precisava de uma zaga, de um sistema defensivo que impedisse a maioria das tentativas onde o PR teria que fazer um milagre. E não era isso que acontecia. O PR fazia grandes defesas, a gente ficava feliz da vida, porque o goleiro realmente estava pegando até pensamento, mas a verdade é que existia um desarranjo ali. Um sistema defensivo bem montado não permite tantas chances assim. Pelo contrário, eu lembro, por exemplo, de um campeonato, num daqueles anos que o São Paulo acabou sendo campeão brasileiro, não vou lembrar agora exatamente o ano, talvez você lembre, a defesa do São Paulo, mas quase não tomava gol. E quase não tomava gol muito porque as equipes adversárias pouco conseguiam produzir. Verdade seja dita. Não era o caso definitivamente em relação ao Botafogo de 2023. O PR chegou a ter essa estatística. 13 gols impedidos. É muito gol, gente. Para 2024, a gente precisa de um sistema defensivo que dê conta do recado. Um sistema defensivo capaz de impedir a maioria das ameaças. E aí entra a grande questão. No gol, o Botafogo se movimentou e trouxe o John, que é um bom goleiro. Precisa, claro, de uma vez por todas na sua carreira, se firmar numa grande equipe. É verdade. Mas o Gatito tá aí, e já deixou bem claro que vai atrás dessa titularidade, que é muito bom, não tá acomodado, pelo contrário. E o John que quer se provar. Ele foi titular da Libertadores de 2020, com o Santos, depois foi preterido pelo João Paulo, preterido pelo Rocher, quando estava bem no Internacional, fazendo grandes defesas. Foi pra Espanha também, não deu certo, digamos assim, ele era titular, mas acabou se machucando e perdeu essa condição. E agora no Botafogo ele vai ter a grande oportunidade de se provar. Eu espero que consiga. Pra gente vai ser muito bom. É um goleiro que tem qualidade, mas existe essa pontinha da desconfiança, porque nunca se firmou efetivamente numa grande equipe. Agora vai ter mais uma chance de se provar dessa maneira. Na lateral direita a gente tem um grande buraco. Buraco. Não é lacuna, é buraco. O Rafael, a gente não sabe o que esperar. Até hoje, inclusive. Tem poucas boas partidas, mas sequência, jogando pra caramba, não é a realidade. O Matheus Ponte é uma grande aposta. O Botafogo tá tentando contratar um atleta. E acredito que até semana que vem a gente tenha novidade em relação a isso. Mas é um buraco que a gente tem nesse lado da nossa defesa. Que foi um lado que nos deu muita dor de cabeça, diga-se. No segundo turno de Plácido, muito diferente daquele jogador do primeiro turno, minha Nossa Senhora. É a melhor forma de descrever o que foi o segundo turno do lado direito do Botafogo. Minha Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Você sabe disso. Na esquerda, o Botafogo nem pensa em fazer movimentação. Vamos com Hugo e Marçal. Mesmo que a gente tenha tido muitos equívocos desses dois jogadores no somatório da temporada. O Botafogo nem tá buscando nada. Apesar de ter feito mapeamento e tal, não sei o quê, tudo direitinho. Mas, efetivamente, não tá buscando. No miolo de zaga, Barbosa e Halter, dois contratados. O Cuesta deve sair, o Adrielson saiu, o Sampaio saiu, o Souza saiu. Então a gente tem Barbosa, Halter, não dá pra cravar que vai da Liga, eu espero que sim, mas cravar, só quando começar a temporada, os jogos. O Bastos é uma incógnita, verdade é essa. E o Jefferson Maciel é uma grande aposta. Então tem pontos de interrogação pra todo lado da nossa defesa. Apesar de a gente ter contratado dois jogadores pro miolo de zaga. Mas é um grande ponto de interrogação. No meio de campo, Tietê, motorzinho, não me preocupa. Mas e o reserva? Não tem. Simplesmente não tem. E como primeiro homem de meio de campo? Ah, tem o Marlon, tem o Danilo, beleza. São dois bons jogadores, apesar de tudo que aconteceu envolvendo o Marlon. Mas são dois bons jogadores. O Patrick de Paulo é uma dúvida, uma incógnita, não sei como é que vai voltar. E o Cauê tá fazendo a transição base profissional. A gente precisaria de pelo menos mais um ou dois jogadores para esse bololô aí, digamos assim. A gente tem até o dia 16 de fevereiro, 19 esticando a corda, para ter jogadores inscritos na pré-Libertadores. Fase 2 e fase 3. E tem muita coisa ainda para a diretoria do Botafogo fazer. Me preocupa, eu não posso dizer que não. Acredito no trabalho que os caras estão fazendo de buscar alternativas, soluções, mas a melhor resposta possível é quando você faz a contratação. Tentar é muito legal. Contratar é melhor ainda. E quando a gente compara ataque versus defesa, tem uma grande diferença na confiança que o torcedor sente e na necessidade de contratar jogadores que nos deem esse respaldo de estamos seguros. A nossa linha de zaga está precisando de uma atenção especial e o nosso meio de campo vem logo atrás. Quero saber sua opinião, Fogão. Muita coisa ainda pra fazer, hein? Deixe seu comentário aqui embaixo, sua participação aqui no canal, você sabe, é sempre muito importante. Tamo junto e até a próxima.